E ontem, sessão Pugelato MMA na Câmara dos Deputados. O deputado federal Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, vice-presidente do partido, deu início a uma confusão durante a sessão que promulgou a reforma tributária na noite de ontem. O desentendimento começou após o político xingar o deputado mineiro Nicolas Ferreira, do PL. Em seguida, ele agrediu com um tapa na cara o também deputado Messias Donato, do Republicanos. A agressão ocorreu enquanto governistas entoavam o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava na sessão solene. Sabe o que acontece? Primeiro que esse Quaquá aí é um arruaceiro profissional. O histórico desse sujeito, a ficha corrida dele em bagunça, em invasão, em quebra-quebra, em pancadaria, ela é longa, viu? Ela é enorme. E esse Nicolas não fica atrás. Ele só tem menos currículo ainda porque é um rapaz muito novo e entrou na política há pouco tempo. Mas são dois bobocas, são dois caras vazios. Você sabe por que fazem isso, João? Pergunta para esses caras aí se eles têm a menor ideia de algum item, de algum tópico, de qualquer discussão da reforma tributária. Eles não têm a menor ideia. São ignorantes, são incompetentes. Esse tipo de parlamentar só vive disso. Só vive de briga, só vive de ódio. Essa é a pauta desses caras. Infelizmente, tem um monte de gente que vota neles. Porque conteúdo que é bom, nada. Essa história de brigar, reforma do Lula. Esse texto aí, Paulo, exatamente esse texto aí que tá. Ele foi formulado em 2018, na época do Temer ainda, por um grupo de economistas, sob o comando desse cara, desse Bernardo Api. Isso foi entregue pelo presidente do MDB à época, Baleia Rossi. Foi entregue nas mãos do Bolsonaro em 2019. O Bolsonaro, em vez de botar isso para andar e aprovar, ficou brincando de querer fechar Congresso, fechar Supremo. Aí agora, porque é méritos, ainda que a gente critique, temos que criticar mesmo o texto como um todo, mas é mérito desse governo, dessa legislatura, fazer caminhar isso. Aí fica com essa história de que a reforma tributária do Lula para poder alimentar deputado idiota que não tem nada para fazer. Na verdade, eu queria saber do senhor Washington Quaquá e do senhor Nicolas Ferreira o quanto eles conhecem mesmo da reforma tributária. Porque da matéria que eles deveriam ter interesse em votar, porque para isso são deputados, porque devem votar matérias que facilitem a vida do cidadão, não devem entender coisa alguma. E aí eles gostam de TikTok, eles gostam de palanquinho. É uma vergonha isso. E não só eles, nós estamos vendo uma série de vereadores, de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores, que adoram essa lacração do TikTok. Se eles fossem trabalhar de verdade, porque eles ganham dinheiro, viu? Tem auxílio paletó, tem auxílio bordel, tem auxílio qualquer coisa lá. 90 assessores. 90 assessores, rachadinha em gabinete. Se eles fossem trabalhar de verdade, eles não estariam fazendo baixaria e nem teriam tempo para fazer TikTokzinho por aí. Paulo, essa semana eu me reuni numa conversa, um café da manhã muito agradável com um parlamentar federal. E ele estava me contando, esse parlamentar, indignado, mas ele não tem outra opção. Ele mora em um apartamento funcional em Brasília, ele mora sozinho. Sabe quantos quartos tem os apartamentos funcionais em Brasília, porque são praticamente todos padronizados? 4. O cara mora sozinho num apartamento de 4 quartos. Numa sala que são padronizados, uma sala de jantar para 8 pessoas. Então, assim, esses caras vão para Brasília com esse tipo de mordomia. Agora, qual a pauta deles? Nenhuma. É briga. Agora, a culpa é nossa, tá? Porque esses caras foram para Brasília com o nosso voto. Político não nasce de geração espontânea, viu? Ameba nasce de geração espontânea. E político e ameba às vezes se confundem.